CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia. Olá, muito bom dia, Carol. Bom dia, Felipe Pereira e a todos os nossos queridos ouvintes. Bom dia, Bruno. Nós temos aqui uma informação que já era prevista para quem acompanha a política a respeito do fundo eleitoral. Todo ano, quando a gente tem aí esse momento do orçamento sendo disponibilizado, que é o chamado fundo eleitoral, a gente sabe que alguns partidos ou grupos acabam sendo mais ou menos beneficiados. E saiu a informação sobre o fundo para 2024, os valores em torno aí de 5 bilhões de reais, na verdade 4,9 bilhões de reais para as eleições municipais. Em parte, dinheiro que também vem para Campinas, Bruno. Exato, né, Carol? Se a gente parar para pensar, o Lula ontem acabou aprovando esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, até para deixar claro para o ouvinte, essa é parte do recurso, né? Porque quando a gente está falando desses 4,9 bi, ele não se limita a isso, tem ainda as doações e tem principalmente os recursos do chamado fundo partidário. Só para o ouvinte não confundir, o fundo partidário é aquele valor que é repassado anualmente aos partidos políticos, né, Carol? Que está na casa mais ou menos aí de R$ 1 bilhão, tá? Já esses recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eles simbolizam o dobro, né? Ou seja, dobro do que foi gasto na última eleição municipal, quando o valor do fundo foi de 2 bilhões, mas corrigido pela inflação seria mais ou menos 2,5 bi. Dentre os principais partidos políticos, aqueles que têm maior representação na Câmara dos Deputados são os que vão morder as maiores fatias, né, do bolo de recursos aí do fundo partidário. Destaque aqui principalmente para o PL, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais de 860 milhões é a projeção do fundo, e o PT mais de 600 milhões de reais, que também vão acabar mordiscando desse fundo, fora outros partidos ali, MDB, PP, União Brasil, Republicanos, que são aqueles que têm a maior representatividade e que, consequentemente, terão maior volume de recursos para irrigar as campanhas, Carol. Outro assunto que nós temos aqui, Bruno, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirmou que as cidades da região de Campinas vão receber o novo modelo de urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral, o E2022, para as eleições municipais. Em Campinas, que é a maior cidade, evidentemente, aqui da região, as 7 zonas eleitorais vão receber 1.046 urnas desse novo modelo. Campinas, só lembrando, tem 2.494 sessões eleitorais e cada sessão utiliza um equipamento. E aí, Bruno, tem a questão de ser uma das urnas. De novo. De ser uma das urnas mais modernas que nós temos hoje disponíveis para as eleições. É isso mesmo, Felipe. Na verdade, a Justiça Eleitoral já fez uma divulgação de algumas informações interessantes, mostrando que, por exemplo, as eleições de 2024 vão contar com mais de 100 mil urnas eletrônicas desse modelo que você acabou fazendo referência, que é a UE 2022, né, como está sendo apelidada aí. Isso corresponde a 45,5% do total das mais de 219 mil urnas que são esparramadas pelo Brasil. O ouvinte talvez do outro lado, já deva ter votado já numa urna dessa, provavelmente nas eleições anteriores, porque já começou esse processo nas últimas eleições nacionais, né? Agora, nas municipais, o objetivo é começar a ampliar. A urna, ela parece um tabletzinho, né? Essa nova versão, ela não tem aquele formato, né, triangular como tinha a outra, ela é um pouco mais inclinadinha assim, e aí tem todas as descrições técnicas, né, da urna, dentre elas um processador mais potente, perímetros criptográficos, mecanismo de criptografia aprimorada, enfim, maior rapidez no processamento das informações, uma série de outras informações técnicas aí. Eu acho que tudo que vem no sentido de garantir, de alguma forma, a modernização do sistema de votação e, ao mesmo tempo, uma preocupação com a segurança do voto é bem-vindo. E, obviamente, só para lembrar para os ouvintes ou aqueles, né, que sempre recuperam aquela coisa, fraudes eleitorais, urnas eletrônicas e tal, vamos lembrar que o TSE faz constantemente também aí as maratonas, né, a fim de que se aprimorem os protocolos digitais das urnas, né? Isso ocorre todos os anos das eleições. Bruno, a gente estava também aqui com a informação do governador Tarcísio de Freitas, mais cedo, afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve apoiar a reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no pleito desse ano. Para Ricardo Nunes, o apoio de Bolsonaro e de Tarcísio terá peso, muito peso para o eleitor. A pergunta é como isso reverbera para Campinas, já que a gente vem discutindo se nós teremos que tipo de frente diante de um cenário completamente invertido em relação ao nacional. Pois é, né, Carol? Você sabe que em São Paulo há uma estratégia muito clara, né? E, obviamente,
os candidatos vão entrar de sola, vamos dizer assim, né, para usar uma linguagem até do futebol, na campanha, para tentar polarizar essa disputa o máximo possível, a fim de criar uma espécie de antagonismo, né? Ou seja, a perspectiva de você tentar traduzir para o eleitor qual opção seria a melhor, no sentido de que a outra poderia ser a pior de todas, né? Você sabe que muitas das estratégias eleitorais têm feito isso, né, Carol? Você não vai votar naquele que você tem mais simpatia, mas você vai tentar evitar que o mal maior vença, né? Isso tem se tornado cada vez mais recurso de narrativa. Não estou dizendo que exista necessariamente um mal ou um bom, mas estou falando em termos de construção de recursos de narrativas aí para as campanhas como um todo. E aí essa entrada de Bolsonaro já era esperada, obviamente, até pelas articulações políticas, né? O Tarcísio de Freitas, obviamente, na figura do governo do estado, e outros que vão compor a base ali do próprio Ricardo Nunes na construção da campanha, já estão empenhados nesse esforço. A questão é saber se o Bolsonaro em si vai se comprometer tanto com isso, né? Lá atrás, quando era presidente, deu de ombros para essa situação. Talvez agora, por estar fora, né, do páreo político, queira de alguma forma influenciar. E para Campinas, Carol, a gente está naquela expectativa, né? Porque esses desenhos começam nas capitais e depois começam aí para cidades maiores, né? Do ponto de vista do interesse dessas lideranças em quem apoiarão e de que forma vão participar da campanha como um todo. Eu digo que para Campinas ainda está sendo debatido porque precisa daquela definição que a gente falava ontem, né? Para entender exatamente quem serão a composição política. Mas há uma probabilidade, acredito eu, de que se o Bolsonaro entrasse dentro dessa lógica, né, até mesmo o governo do estado. O governo do estado de São Paulo fica claro, vai ser o Dário Saad, né? Mas agora, o Bolsonaro, se entrar nessa jogada, acredito que penderia muito mais para alguém que está ali já sendo apoiado pelo Tarcísio. No caso, a probabilidade para mim seria maior do Dário do que até do Rafael, mas vai depender das configurações aí, da definição antes das lideranças. Né? O fato é que Campinas é um importante reduto eleitoral. Sim, não há a menor dúvida em relação a isso, né? Uma das maiores cidades do interior do estado, visibilidade, volume de orçamento administrado, interesse como um todo pensando no papel de Campinas, né? Conhecida até como, para muitos, é a capital do interior, né? Ouço muito por aí esse tema. Tem um registro aqui, né, Felipe? O prefeito fez visita. Dário Saad participou ontem de uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em Brasília. Foi uma audiência agendada aí pela Frente Nacional de Prefeitos para pautar as mudanças nos critérios de repasses do salário educação. Segundo a prefeitura, aqui em Campinas, o valor previsto para esse ano era de R$ 61.400.000. E com a mudança determinada pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2022, o município deve receber apenas R$ 27,5 milhões. O prefeito disse que a perda de R$ 30 milhões, aí aproximadamente, é bastante significativa. Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação está estudando como será feito o remanejamento das verbas, já que essa redução de recursos impacta na alimentação escolar e também na compra de uniformes. Feito o registro, a gente segue aqui por conta do tempo, terminando o CBN Campinas de hoje, mas a gente tem debate já previsto para amanhã. As novas regras para as eleições municipais saíram e vai ser tema de um cafezinho e tanto amanhã, hein, Bruno? Combinado, gente, combinado então. Um grande abraço para você, Carol, Felipe, todos os nossos queridos ouvintes, excelente dia. E amanhã a gente volta com mais política, mais um cafezinho. Obrigadão. Valeu. CBN Campinas fica por aqui, agradecendo a participação dos ouvintes, quem escreveu pra gente pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela sua audiência, por acompanhar aqui na CBN as notícias.